Galerinha, bom dia para você, estudante que quer aprimorar os seus estudos. Então, tem uma aula para vocês sobre ligações químicas, né? Então, aproveitem a aula, deixem seu like, comentem, se inscrevam, tá? E vamos lá, bola para vocês. Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre as ligações químicas. Primeiramente, para a gente entender um pouquinho de ligação química, né? Eu estou aqui com esse livro, né, do Carlos Barros, que é um livro da década de 90, né? Então ele é muito bom, muito didático, tá? Então, primeira coisa nós temos que saber que nós temos átomos completos e incompletos. Qual que é a diferença entre átomos completos e incompletos? Então você se lembra que nós falamos sobre a estrutura atômica, né, que tem o núcleo que está aqui no centro e em volta a eletrosfera, tá? Então o que acontece? Cada camada da eletrosfera ela suporta um número máximo de elétrons, né, como está aqui nessas tabelas ao lado, tá? Então nós temos em torno de 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, né? Então cada nível, né, cada camada suporta uma quantidade X de elétrons, como nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, o que vem a ser os átomos incompletos? Bom, pessoal, todo átomo completo, né, ele possui na sua última camada 8 elétrons, né? Átomo completo, 8 elétrons. E os átomos incompletos, eles têm menos que 8 elétrons, tá? Então, o que acontece? Todo átomo incompleto, ele quer ser completo, né? Ou seja, ele quer ter os 8 elétrons na última camada ou 2, né? Se no caso ele tiver apenas 2 elétrons, como é o caso do gás hélio, né? Por exemplo, o gás hélio só tem 2 elétrons, vai ter a única camada que é a camada K, tá? Mesmo ele tendo 2 elétrons, ele é completo. Por quê? Porque a camada K suporta só 2 elétrons, né? Essa é a exceção. Os demais, todos têm 8 elétrons. Então, nós temos aqui essa tabela, que eu estou mostrando para vocês, que é a tabela dos gases nobres, né? Então, o que acontece com os gases nobres? Ó? Todos eles terminam a última camada com 8 elétrons, né? Então, nós temos aí o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Por que eles recebem o nome de gás nobre ou elementos nobres? Porque eles não precisam se ligar a outros átomos. Então, o que acontece? Quando o átomo ele quer se tornar completo, ele tem que se ligar a outros átomos, né, para formar o que? As substâncias. Então, graças a esses átomos incompletos, né, é que nós temos as substâncias, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo, o sal de cozinha, né, os ácidos, as bases e tudo mais. Então, a maioria das substâncias elas são provenientes de ligações iônicas, né, que nós vamos ver mais adiante, beleza? Então, nós temos aqui, ó, tá? Os elementos completos, né, que tem 8 elétrons na última camada, que é essa tabela aqui que eu estou circundando, né, com o meu cursor, e esse aqui, que são os incompletos, ó. Notem que na última camada, né, esse aqui, o carbono tem 4 na última camada, o oxigênio tem 6, o magnésio tem 2, o cloro tem 7 e o cálcio tem 2 elétrons na última camada, né? Eles são incompletos, né? Então esses átomos incompletos, eles se ligam com outros para formar substâncias e assim se tornarem completos, tá? Então, o que é uma ligação iônica, pessoal? Então, a ligação iônica ocorre quando existem átomos que perdem e ganham elétrons, né? Então, numa ligação química, tá? Os átomos, eles perdem ou ganham elétrons. Qual que é a regra? A regra é bem simples, né? Então, se o átomo tiver mais que 4 elétrons na última camada, ele tende a ganhar mais até completar 8, né? Então, vamos supor, um átomo X lá, ele tem 5 elétrons na última camada, né? Então, ele vai ter que ganhar mais 3 elétrons para completar 8, tá? Já os que têm menos de 4 elétrons, eles tendem a perder esses elétrons na ligação química. Isso eu estou falando da última camada eletrônica, tá? Então nós vamos ter a camada de valência, né, como se diz aí, tá? Então, por exemplo, o átomo tem 3 elétrons na última camada. Opa, então ele não pode ganhar, tá? Ele vai perder esses elétrons para outro que tem que ganhar, e aí formando uma substância, tá certo? Então nós temos aqui um exemplo, ó. Átomo de sódio com um átomo de cloro. Note que o átomo de cloro ele tem 7 elétrons na última camada, naturalmente, 7 elétrons, tá? E o átomo de
sódio tem apenas um elétron. Então, na ligação, o sódio cede o seu elétron para o cloro, né? Então, o cloro fica com um elétron a mais. Se ele fica com um elétron a mais, ele vai ficar eletronegativo, ele vai ter uma carga negativa a mais. Já o sódio, como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com um déficit de elétron, ou seja, em relação à quantidade de elétrons, ele vai ficar com um próton a mais. Então, a última camada dele vai ser a camada que nós temos aqui, KLM, né? Então, a última camada vai ficar a camada L. Por quê? Porque ele vai sumir, porque ele vai perder o elétron. Então, essa camada M, que vai ser a última, L, que vai ser a última, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, ele se tornou completo. Então, ambos se tornaram completos, só que eles vão se ligar, né? Então, essa é a ligação química, beleza? Outros exemplos aqui, ó, né? Nós temos o cálcio, né? Ligando com o átomo de oxigênio, ó. Então, o oxigênio, naturalmente, ele tem na última camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Já o cálcio, ele vai ter apenas 2 elétrons, né? Então, ligação perfeita. Por quê? Ele precisa de 2. Esse aqui vai perder 2. Então, eles vão fazer uma ligação química, né? Então, cálcio com oxigênio vai dar o óxido de cálcio. Então, vamos ver como é que vai fazer essa ligação. Então, o cálcio, né? Ele está cedendo os 2 elétrons aqui, ó, né? Para o oxigênio. Né? Então, nós tivemos aí uma ligação, ó, tá vendo? Tá certo? Então, óxido de cálcio, tá certo? Então, vão formar os chamados íons. O que são íons? Íons são átomos em desequilíbrio elétrico, né? Então, vocês lembram aí que nós temos aí os átomos, né? Que eles têm que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele tiver elétrons a mais, né, ou a menos, ele se torna um íon, que pode ser íon positivo ou íon negativo. Quando ele é íon positivo? Quando ele perde elétron, tá? E quando ele ganha elétron, ele se torna íon negativo, tá bom? Nós vamos ver também mais adiante. Bom, então aqui, ó, átomos eletricamente positivos e negativos, tá? Então, o que é isso aí? Então, é como eu falei para vocês no slide anterior, né? Então, por exemplo, o átomo, ele ganha aí 2 elétrons, né? Ele vai ficar eletronegativo, né? Por quê? Porque ele está ganhando elétron, né? Então, quem ganha fica negativo, quem perde fica positivo. Então, o que acontece aí, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos prótons e elétrons. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas, tá certo? Então, se eu ganho elétrons, né, eu vou ficar com excesso de carga negativa. Então, fico eletronegativo. Eu vou ser chamado de ânion. Então, ânions são átomos negativos, né? E os cátions são átomos positivos, né? Então, vamos ver aqui. O cálcio, com mais prótons do que elétrons, ficou eletricamente positivo. Por quê? Né? Então, vamos observar. Então, lá naquela ligação, né, entre o cálcio e o oxigênio, o que acontece? O cálcio, ele perde os seus elétrons na última camada. Por quê? Porque ele tinha 2 elétrons na última camada, o cálcio, né? Como ele perde elétrons, né, ele vai ficar com excesso de prótons, né? Vai ficar com déficit de elétrons, excesso de prótons. Então, ele vai ficar eletricamente positivo, ele vai se tornar um cátion, tá certo? Aqui, ó, o cálcio com mais prótons do que o elétron ficou eletricamente positivo. Já o oxigênio, como ele ganhou mais 2 elétrons, então vai ficar eletricamente negativo, vai se tornar um ânion, tá legal? Então, essa é a ligação química, né, que nós vamos ter que entender aí. Bom, então nós vamos lá, né? Então nós temos 2 tipos de ligação iônica e ligação covalente, né? Covalente é quando os átomos eles não perdem e nem ganham elétrons, eles apenas compartilham os seus elétrons. Isso geralmente acontece, né, entre um átomo com hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem apenas um elétron, né? Então ele vai ter uma camada K com apenas um elétron, tá? Ele tende a perder? Sim. Só que se ele perder, ele vai ficar sem camada e não pode, né? Então, todo átomo que se liga com o hidrogênio, ele vai ter que compartilhar esse átomo do hidrogênio. Então, nós temos como exemplo aqui, tá, a água, né, o H2O, né? Então, a água é dois hidrogênios e um oxigênio. Por quê? Então, vamos lá. H2O, tá? Então, nós temos aí o seguinte.
o oxigênio, tá? Ele precisa de 2 elétrons na sua última camada, tá certo? E o hidrogênio tem 1, tá? Então, um dos hidrogênios vai compartilhar um elétron, tá? E o outro hidrogênio vai completar o seu outro elétron, por isso que é H2O. Para cada 2 átomos de hidrogênio, nós temos um de oxigênio, tá? Aí nós temos uma pergunta aqui: como saber se o átomo vai ganhar ou perder elétrons? Foi o que eu já falei para vocês, né? Ganha aquele que tem mais, perde aquele que tem menos, né? Então, ganha quem tem mais, perde quem tem menos. É isso, tá? Então, nós temos aqui as camadas, ó, e o número máximo de elétrons que ela suporta. Então, K suporta 2 elétrons, L suporta no máximo 8, M suporta no máximo 18, N suporta no máximo 32, O suporta no máximo 32 e P no máximo 18 e Q 2. Então, pessoal, nós temos até 7 camadas, né, que o átomo pode ter. Se você observar a tabela periódica, depois a gente vai entrar nela, né, ela vai ter 7 linhas, tá? Então, o que acontece? Cada linha, né, ela representa a quantidade de camadas que um átomo tem. Então, se um átomo está na terceira linha da tabela periódica, quer dizer que ele vai ter 3 camadas eletrônicas, tá bom? Agora, como que é feita essa distribuição? Então, pense que você tem lá uma jarra com 1 litro de água, né? E você tem vários copos, tem copo de 50 ml, copo de 200, 100 e aí vai. Então, vamos colocar numa ordem cronológica aí, né? O primeiro copo suporta 50 ml, né? O segundo suporta 80 ml, o terceiro 200 ml. Um exemplo, tá? Então, você vai começar primeiro do menos. Então, você tem 1 litro, né? Então, você vai primeiro completar o que tem 50 ml, né? Completou, opa, não pode encher mais, porque senão vai transbordar. Aí você vai para o próximo e assim por diante. Só que na ligação eletrônica, muitas vezes, vocês vão ter o seguinte: professor, mas por que eu ainda tenho, vamos lá, 20 elétrons para distribuir? Tá? Desculpa, eu tenho 10 elétrons para poder distribuir, e a camada suporta 12, só que eu não posso jogar, eu tenho que jogar 8 elétrons na penúltima e o restante na última. Por quê? Aí nós vamos ver os subníveis, né, que vocês vão estudar aí no ensino médio, né, no ensino, o diagrama de Linus Pauling, né, que é um pouquinho mais, não digo complicado, mas um pouquinho mais complexo, beleza? Então, a via de regra é essa, né? Quem perde tem menos elétrons, quem ganha tem mais elétrons. Só isso, tá certo? Só isso você tem que entender. Então vamos lá, um exemplo. Então você tem lá o ânion oxigênio. Por que ânion? Porque ele ganha elétron, né? Então se ele ganha, ele se torna um ânion. Se ele perde, ele se torna um cátion. Ânion e cátion, beleza? Agora o que acontece aqui? Aí você vai perceber o que? Sempre a última camada, tá bom? Se a última camada tiver mais elétrons, ele vai ganhar. Se ele tiver menos, ele vai perder. Nós temos aqui o magnésio. O magnésio, ele tem apenas 2 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Ele, numa ligação iônica, ele vai perder esses 2 elétrons, tá? E vai ficar somente com a camada L, que vai ficar com 8. E esses 2 ele vai perder para outro átomo. Então, nós temos aqui o magnésio ligando com o oxigênio. O oxigênio, ele tem na sua última camada 6 elétrons, tá? 6 elétrons, tá? Então, nesse caso, ele vai ter que ganhar 2 elétrons. Então, quando ele se liga com o magnésio, vai ficar o óxido de magnésio, né? O magnésio cede os seus 2 elétrons e o oxigênio completa, né, a sua última camada com os 8 elétrons, né? Então, tá aqui, ó, o ânion, o oxigênio, tá? Ele está ganhando 2 elétrons, ó, tá? Do magnésio e ficando eletricamente negativo. Já o magnésio está perdendo, fica eletricamente positivo, beleza? Bom, valência. Então, valência é justamente a quantidade. Desculpa. Representa a quantidade que um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Então, se ele ganha 2 elétrons, fica eletricamente negativo. Se ele perde 2 elétrons, fica eletricamente positivo. Tá certo? Então, isso é valência. Então, nós falamos de camada de valência. Então, valência é a capacidade que um átomo tem de perder ou ganhar elétrons, tá? Então, perder ou ganhar elétrons é valência, tá legal? Então, é isso aí. Agora, nós temos os átomos que são cátions e ânions, né? Os cátions, eles perdem elétrons, tá? E os ânions ganham elétrons, tudo bem?
Agora vamos aqui, ó. Vamos ver um pouquinho sobre as fórmulas das substâncias. Então a fórmula é o quê? É uma maneira gráfica de representar, né, a molécula de uma substância. Por exemplo, H2O. H2O representa a fórmula da água, né? Quer dizer que ela tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio, tá? Aí nós temos aqui o C6H12O6, que é a molécula de glicose. Então nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá ok? Então essas são as fórmulas. Então as fórmulas das substâncias, elas são as suas moléculas. Como vocês já sabem, molécula é a união de 2 ou mais átomos, né, para formar aí uma molécula, tá certo? De acordo com a molécula, a substância pode ser simples ou composta, né? Se essa substância for formada por apenas um tipo de átomo, por exemplo, só átomo de hidrogênio, ela vai ser uma substância simples, tá? Se ela for formada por 2 tipos de elementos químicos, tá? 2 tipos de átomos, como no caso água, H e oxigênio, ela vai ser uma substância composta, tudo bem? Então, substância simples, um tipo de átomo, substância composta, 2 átomos diferentes, tá? E quando essas substâncias, elas se misturam a outras substâncias diferentes, por exemplo, eu tenho água e vai se misturar com a glicose. Então, vou ter 2 tipos de moléculas diferentes, né? Então, aqui nós vamos ter uma mistura. Então, mistura é quando 2 moléculas diferentes se unem, né? Formando aí um composto, né? Uma mistura. Então, no nosso dia a dia, né? As substâncias que nós utilizamos não são substâncias e sim misturas, como nós vimos lá em anos anteriores. Então aqui, ó, nós temos as representações das eletrovalências. Essa tabela aqui, pessoal, essas tabelas é muito importante, porque a partir delas nós sabemos quem ganha e quem perde, né? Então nós temos aqui, ó, o sódio, o lítio, o potássio, o cálcio, o ferro, o alumínio. Todos eles são metais, né? Então, todos os metais possuem número pequeno de elétrons em suas últimas camadas. Então eles tendem a perdê-los, né? Então os metais são eletricamente positivos, ou seja, eles vão se tornar cátions numa ligação química, tá? Já os átomos que vão perder elétrons, né, são aqueles que têm mais de 4 elétrons na última camada. Então nós temos aqui o flúor, o cloro, o enxofre, o oxigênio, o fósforo, o nitrogênio e o carbono. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o número que eles podem ganhar, o flúor pode ganhar 1 elétron, é sinal que ele tem 7 elétrons na última camada. O cloro também pode ganhar 1 elétron, é sinal que ele tem 7 na última camada. Tá? O enxofre ganha 2, é sinal que ele tem 6 na última camada. Tá certo? O oxigênio também tem 6 na última camada, para completar 8 tem que ganhar 2. O fósforo, né, para completar 8 tem que ganhar 3, então ele tem 5 elétrons na última camada. O nitrogênio, ele também tem 5 elétrons, tá? E o carbono tem 4 elétrons. O carbono, ele pode ganhar, também pode compartilhar, como ele tem 4 certinho, tá legal? Ó, ganhou 1, menos 1. Ganhou 2, menos 2. Ganhou 3, menos 3. Né? Ganhou 4, menos 4. Então, quem ganha elétron fica eletricamente negativo, beleza? Vamos lá. Como fazer? Vamos escrever uma fórmula química então, ó, pessoal. Então aqui nós temos as tabelas de ânions, né, e as tabelas de cátions, né, os ânions quem perde elétron. Então nós temos aqui os ânions monovalentes. Monovalente pode perder 1 elétron apenas, né? Bivalentes podem perder 2 elétrons e trivalentes podem perder 3 elétrons. Nós temos aqui, ó, compostos que são ânions, né? E aqui nós temos a tabela de cátions, né? Nós temos o cobre, que é monovalente, ou seja, cobre, ouro, potássio, prata, sódio, eles podem perder apenas 1 elétron, né? Já o cálcio, o chumbo, o cobre, né? Nós temos aí dois cobres classificados, o ferro, o magnésio e o zinco, ele pode perder 2 elétrons, né? E aqui o alumínio, bismuto, ferro e alumínio, ele pode perder 3 elétrons, né? Então nós temos aqui as valências, né, desses elementos. Então vocês podem ver que tem elementos como o cobre, que ele pode perder tanto 1 como 2 elétrons. Isso vai depender da configuração dele, tá, pessoal? Isso aqui, para nós agora, é irrelevante, tá bom? Não vou entrar nessa seara, senão vai ficar muito complicado. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma ligação entre a prata e o sulfato. O sulfato é um composto, né, de oxigênio com
enxofre, né? Então, normalmente os ânions, eles são compostos, ó. Então aqui nós temos sulfato. Esses compostos, eles são oriundos de uma ligação covalente, né? Covalente, tá certo? Eles apenas se uniram por quê? Porque são átomos que têm muitos elétrons na última camada, né? Então esses átomos não podem perder nem ganhar, eles unem esses elétrons e formam um composto. Então, vamos lá, sulfato com a prata, né? Pessoal, uma coisa importante, tá? O ferro, né, no caso o metal, ele vem escrito primeiro. A primeira parte, então, de uma substância, né, de um composto, é formado pelo metal e a segunda pelo não metal, beleza? Então nós temos aqui, ó, prata com sulfato. Então nós temos aqui, vamos colocar então primeiramente o elemento, né, no caso prata mais o sulfato, representa aqui em cima, né, a sua valência, no caso ele é 1 positivo, e aqui o sulfato, ó, ele é quanto? 2 negativo, beleza? Agora o que eu faço para fazer ligação? Eu pego a valência da prata, que é 1, mando para cá, tá? Aqui, ó, tá representado aqui, ó, mandei como índice, né, no canto inferior do sulfato. Mesma coisa com o sulfato, eu pego a valência dele, que é -2, e levo para vamos colocar aqui o coeficiente da prata, tá? Esquecendo os sinais negativo e positivo, beleza? Então, como é que vai ficar depois? Ag2SO4 1. Como 1 não precisa representar, Ag2SO4, ou seja, sulfato de prata, sulfato de prata. Então, eu começo a ler o nome da fórmula, né, de trás para frente, sulfato de prata, tudo bem? Então, metal com não metal. Então, pessoal, por enquanto é isso, e vamos depois implementar mais umas aulas aí, beleza? Muito obrigado.